Bom, eu nunca pensei em ter filhos, né? Na verdade, assim, adolescente você pensa e dispensa várias vezes, né? E depois que eu casei, eu convenci meu marido que nós não teríamos filhos. E assim ficou por 10 anos, nós temos de casados já, e nós tínhamos decidido não ter filhos. Em 2018, eu fiz a cirurgia bariátrica, emagreci 64 quilos, e aí posteriormente eu fui fazer as cirurgias reparadoras para retirada de pele. Então eu tava numa vibe assim de me cuidar, de mudar, né, mesmo a minha postura, fazer exercícios físicos e tal. E nesse meio tempo, depois de uma cirurgia, antes de outra, eu me descobri grávida. Sim, quando minha barriga mexeu, eu não tinha nem noção que eu poderia estar grávida, né? E aí eu peguei e comecei a perceber que o meu corpo estava inchado, os pés inchados, né? Então tinha uma série de questões que estavam diferentes no meu corpo. Mas eu pensava que era o reflexo da cirurgia, porque não tinha nem 3 meses da cirurgia. Da cirurgia, uma cirurgia reparadora, fiquei 6 horas nessa cirurgia, então tinha todo um processo de recuperação. Mas assim, para desencargo de consciência, eu fiz o teste de farmácia, positivo. Fiz o teste de laboratório, positivo. Liguei pro ginecologista, né, desesperada, falei, eu preciso consultar. E ao entrar no consultório, ele fez os primeiros exames, a primeira ultrassom eu estava faltando um dia para 6 meses. Então assim, 22 semanas e alguma coisa nesse sentido. Então aí eu já descobri que eu estava grávida, praticamente 6 meses, uma menina, né? E aí começou a correria da gravidez. Aí eu comecei a estar grávida, aí eu já tô nem chorar. E assim, não tinha nem noção como era ter uma criança. Não tinha amigas, mães próximas. A minha referência de mãe é a minha mãe, né? Então, assim, eu tive que aprender e já pegar esse mundo da maternidade, né? E começar desde ali. Em 3 meses eu precisava entender o que estava acontecendo. Passei, né, nesses primeiros meses que eu tive a Sofia, alguns momentos difíceis, né? Porque eu não tive um tempo de preparo para poder colocar isso na minha cabeça, internalizar esse sentimento, né, da maternidade e todos os desafios que vêm junto, né? Então, assim, o meu período para mim internalizar isso, para me colocar para minha família e para todos ao meu redor foi muito pouco, né? E assim, eu vim desenvolvendo isso e aprendendo, e tô aprendendo ainda, né? Hoje, se fosse nosso cálculo corrigido, a Sofia teria 8 meses, hoje ela tá com 1 ano e 4 meses, né? Eu não tinha perspectiva de ter filhos, muito menos no momento que eu estava passando, né? E assim, eu tenho aprendido a cada dia com a maternidade, com a minha filha, né? E o crescimento, eu acho assim, do aprendizado que a gente tem como mãe, não tem comparação, né? Todo dia você aprende, todo dia você busca aprender, você busca ser melhor, até mesmo pela cobrança que tem a sociedade nessa questão, né, da maternidade, a gente sabe disso. Mas assim, eu acho que a mãe, ela não tá preocupada com o que a sociedade pensa, mas no bem-estar do próprio filho, né? Aí eu tô chorando. É uma das coisas que eu fiquei muito assustada quando eu descobri que eu já estava de 20 e poucas semanas, foi porque eu tinha feito uma cirurgia no mesmo período da gravidez, né? E aí você se pega de surpresa. Será que eu fiz algum mal pro meu bebê? A partir desse momento, a maternidade já está em mim. A partir desse momento eu já fui mãe, já comecei a me preocupar. Gente, será que tem alguma coisa errada com o meu bebê dentro da minha barriga? Enquanto eu não fiz a ultrassom morfológica, eu não fiquei calma, eu não fiquei tranquila, eu não consegui contar para minha família. Precisei de todo esse processo também para aceitar, né? E aí, a partir do momento que eu contei, que eu fui acolhida pelos meus pais, pela minha irmã, né? Meu marido entendeu que era um bebê que estava chegando. Então, assim, esse processo todo, né, de surpresa, passando por um momento de recuperação num pós-cirúrgico, de 2 pós-cirúrgicos, na verdade, né? Que eu precisei de fazer cirurgias em pouco tempo. E aí você pegar e chegar uma criança, né? Totalmente inesperado, totalmente do nada, e aí você começar a formar o quarto, né? Começar a formar o enxoval, ter todas as pessoas ao seu redor já amando o seu bebê, né? E você precisar também de trabalhar esse amor em você, porque falar que a mãe já ama o bebezinho desde o primeiro dia que descobre, não. A primeira mãe tem que processar esse sentimento dentro da cabeça, né? Dentro do interior dela, para depois começar a externar isso.
E eu não tive muito tempo para poder pensar e depois externar. Eu já tive que pensar e começar a externar as atitudes de mãe ao mesmo tempo. E assim, eu tive depois, né, que eu tive a Sofia e comecei a conviver, claro que eu tive alguns momentos difíceis, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Porque a mulher, ela precisa de apoio, precisa de estar ali junto com a família para poder conseguir passar por esses momentos difíceis. E é muito interessante que quando você passa esses momentos, depois consegue ver o que você fez, você consegue ajudar outras pessoas, outras mulheres, né? Eu não conseguia nem falar sobre maternidade. Expressar, eu sou mãe. Eu não conseguia. Aí eu falava, eu tenho a Sofia. No começo eu falava, eu tenho a Sofia. Mas aí depois eu fui começando a me enxergar como mãe, me enxergar como uma excelente mãe, me enxergar como a melhor mãe que eu sou para minha filha. Mas a maternidade me pegou de surpresa, o ser mãe me pegou de surpresa. E aí ele veio assim de um lugar que eu não esperava que ele viesse, né? Foi uma surpresa total. E desestabilizou tudo que eu estava construindo, né? Veio para mudar a minha construção. Mas a questão de você não saber que estava grávida e ter tanto tempo de gravidez, as pessoas duvidam mesmo. Mas como eu vim de um processo cirúrgico, né? Eu já não tinha menstruação, já tinha 4 anos por causa do pós-bariátrico, eu tomava injeção trimestral certinho. Meu celular tocava, não tinha como errar, né? E uma das primeiras coisas que eu fui conferir, né, no cartão, falei, vou olhar no meu cartão se eu passei ou não na farmácia, porque eu sempre tomava na mesma farmácia, né, a injeção. Normal, tudo certinho, nos dias certinho. Então, assim, até mesmo os próprios médicos ficaram assustados, porque eu tinha feito exames, não tinha dado gravidez, eu tenho ultrassom, não tem gravidez. E assim, a Sofia tá aí, graças a Deus, saudável, né? E teve gente que nem me viu grávida. Não deu tempo, né? E além da questão de pouco tempo de gravidez, eu não tive muita barriga pela cirurgia que eu tinha feito, né? Eu não tinha muito barriga. Então, assim, até mesmo no dia que eu fiz cesárea, a enfermeira falou assim, mas já vai tirar? E eu já estava de 39 semanas e alguns dias, né? Então, assim, é muito engraçado, porque foi uma gravidez muito rápida e atípica, né? Não foi uma coisa normal, né? Que a gente pode colocar. E eu não tive esse tempo para processar todas as informações, né? Então, assim, eu descobri grávida, se eu esperasse um mês para me processar, eu já teria só 2 para poder organizar tudo, né? Você fala de mãe, eu tive minha filha, foi da minha barriga. Mas tem mães que constroem isso no dia a dia, né? Não é porque você teve o bebê, porque é do seu sangue, que você é a mãe, não. O mãe é ser construído. Ser biologicamente ou afetivamente, né? Eu acho isso interessante demais. Eu acho linda essas histórias. Fala, é difícil, mas se você quer ter filho, é a melhor coisa do mundo. Se você não quer, é uma decisão que cada mulher tem também. E isso não é questionável, né? Eu acho isso fantástico. Então, assim, quem quer ter filhos, ok, tenha. É o maior amor que você pode ter no mundo. Mas se não quer ter experiência, talvez pode acontecer igual aconteceu comigo, né? Então, assim, tem que conhecer um pouquinho de maternidade.